Boa tarde, professoras e professores. Hoje inicio o nosso HTPC com indicação literária. Coração, Cabeça e Estômago é um romance singular de Camilo Castelo Branco e ele narra a biografia de Silvestre da Silva, que morre endividado e deixa os manuscritos de sua vida como uma herança a um amigo. Bom, o livro ele foi concebido em uma época na qual o próprio Camilo produzia em ritmo acelerado para dar cabo das despesas de uma família numerosa. Bom, a obra ela é essencialmente metalinguística, uma vez que se trata de como a personagem Silvestre da Silva compôs o próprio livro. Cada palavra do título corresponde a uma fase da vida de Silvestre. Então, para vocês entenderem melhor. Aqui, o coração representa a época dos amores em Lisboa. A cabeça, a fase de aproximação às herdeiras ricas da cidade de Porto. E o estômago, o tempo de refúgio no interior. Então, ao contar o percurso de sua vida, Silvestre da Silva ele busca dar seu próprio sentido ao saber viver, ou seja, ao como tirar o máximo proveito da vida que se leva. Então fica a indicação aqui para quem não conhece esse livro: Coração, Cabeça e Estômago. Bom, chegou um momento que eu gosto bastante, já disse, que é com relação à apresentação dos cases. E os cases a gente não abre mão de compartilhar com vocês, porque ele tem duas vertentes, que é a evidência do que vem acontecendo, da prática de vocês, e que ela pode inspirar os demais colegas, e também a questão da devolutiva dos pais. Então vamos conferir alguns dos resultados e do trabalho sendo realizado. As professoras, então, apostaram na utilização do Google Forms e realizaram um formulário repleto de conteúdos bacanas. As professoras Gersonete, Graziela, Marileia e Caroline se reuniram, então, para fazer as atividades do primeiro ano. O segundo case vem da escola MF Henrique Martinelli. Também a professora Marielle produziu um Google Forms e recheou a sua turma de conteúdos super bacanas, com recursos audiovisuais, que considero que foi extremamente assertivo. Parabéns, professora. Outro case bacana vem da Escola Leonor, onde a aluna do Pré-1, orientada pela atividade da apostila, percorreu um caminho semelhante ao da Chapeuzinho Vermelho. E então encontrou pelo caminho folhas, flores, pedrinhas, sementes e registrou na apostila. Veja que a aluna Tess, a mãe provavelmente teve o cuidado de caracterizá-la, já que ela já possuía essa fantasia. O lúdico, mais uma vez, se fazendo presente nas atividades da educação infantil. Agora nós vamos conferir, então, alguns vídeos. Para ser mais exatas, 3 vídeos de cases que nós gostaríamos que vocês pudessem apreciar. O primeiro vídeo, ele é referente a uma criança, né? E se fosse para dar um título a esse vídeo seria Saudade. A criança, na ocasião, ela está matando a saudade da professora que manda um recado através de um vídeo. O segundo vídeo é referente às leituras que os alunos vêm realizando durante esse momento com orientação dos professores. É um aluno do Fundamental 1. E o terceiro e último vídeo é referente a uma aluna do Fundamental 2 sendo apoiada pela mãe durante as suas atividades. Também tá com saudade de você. Mas logo, logo a gente se encontra, tá bom? Tchau. Beijo. Fábula: O corvo e a raposa. Um corvo roubou um pedaço de queijo e foi para o alto de uma árvore. Uma raposa logo quis se apossar do queijo
chegou perto e começou a elogiar o corvo, dizendo que ele tinha uma bela voz. Se apresentam. Destaque no texto. Aí você vai vir aqui no começo do texto e ver o diálogo das duas personagens. Tá bom? Tá. Aí agora você lê e vê o que você responde ali. Olha só, parece que todo HTP nós trazemos algumas novidades e esse não é tão diferente. Eu tenho para apresentar para vocês um material novo que acabou de chegar aqui na nossa Secretaria de Educação, que foi especialmente elaborado para esse momento que nós estamos vivendo, tá? Que são esses cadernos aqui. Vou mostrar para vocês. Peguei um aqui do 2º ano e já gostaria de esclarecer que em todos, na capa, está escrito língua portuguesa, mas ele contempla todas as disciplinas e eu vou mostrar a estrutura no próximo vídeo, tá? Mas o que eu queria pontuar com vocês? Que vocês estão recebendo, professores e alunos, esse caderno que contém atividades. Então nós temos, contemplando os segmentos, Ensino Fundamental 1, de 1º ao 5º ano, cada turma possui o seu caderno, o Fundamental 2, do 6º ao 9º ano, e também um caderno específico para EJA. E aí nós dividimos EJA 1 e EJA 2. Esses materiais contêm atividades, mais uma vez, que são possíveis de serem realizadas em casa. E eu trouxe algumas atividades, vou mostrar para vocês no próximo vídeo, que elas são possíveis de realizar mesmo com a ajuda de um adulto. Então, a gente tem que sempre estar frisando nos documentos orientadores sobre os conteúdos novos. Então, vocês vão perceber que o conteúdo que está sendo apresentado aqui não é nada de novo, né? Acaba sendo um reforço para o aluno. O Fundamental 1, especialmente, nós estamos trabalhando com o livro do Ler e EMAI. Já passamos algumas orientações para vocês a respeito da utilização desses materiais. Vocês possuem os livros didáticos naquela condição de que 4º e 5º ano, até mesmo o 3º, tem um certo desafio. Então, nós não podemos encarar com mais um material, mas sim mais um suporte nesse momento, tá? E eu vou reforçar aqui, vou dizer isso sempre, que essas atividades, elas são semelhantes ao Ler e ao EMAI, então ela acaba sendo um complemento sim, um reforço, até mesmo uma base para que vocês possam produzir as outras orientações para os alunos. Então, professor e professora, retire esse material. Essa semana nós vamos estar entregando, entre em contato com a equipe gestora para que vocês possam olhar o conteúdo desse material e contemplar na rotina, na próxima rotina, ou quando vocês considerar melhor de acordo com o ritmo de vocês, tá? Retomando, é um material especialmente realizado para esse momento. Isso não quer dizer que ele precisa ser feito agora, todo de uma vez. Ele vai de acordo com o conteúdo que você está trabalhando, de acordo com o seu planejamento, tá? Se ele não terminar nesse momento, queira Deus que nós voltamos logo, tão breve, nós podemos utilizar esse caderno em sala de aula. A gente só decidiu fazer esse material porque, volto a reforçar, nós queremos estimular a autonomia dos nossos alunos. Então nós sabemos que o livro do Ler e do EMAI, como já disse nas videoconferências anteriores, ele precisa da figura do professor. E esse aqui vocês vão poder observar que sozinho ou com a ajuda de um adulto que, mesmo não tendo conhecimento daquele conteúdo, vai conseguir auxiliar o estudante a realizar a atividade. Vou explicar certinho para vocês no próximo vídeo. Agora que você conhece a carinha dos materiais, eu vou mostrar para vocês como ele está estruturado. Bom, o material conta com as disciplinas de língua portuguesa, matemática, ciências naturais, ciências humanas e também, nas últimas folhas, os anexos, que são materiais complementares para as atividades. Trouxe alguns exemplos, esse é do 1º ano, e veja na primeira seta que ele traz o conteúdo que as crianças estão trabalhando no 1º ano. Então, traz aqui, pergunta, na verdade, se a criança sabe sobre parlendas e cantigas de rodas, que são versos recitados para as brincadeiras de crianças, e se conhece alguma parlenda.
Na segunda seta, mostra como esse material vem ajudar a criança com o familiar. Então, ele deixa muito claro nas atividades, em algumas, principalmente dos primeiros anos, dos anos iniciais, a questão de um adulto por perto para poder o aluno fazer uma certa ajuda, porém com autonomia também. Olha lá. Então, com a ajuda de um responsável ou familiar, cante a parlenda abaixo e complete o alfabeto. Vejam que esse material ele, foi pensado para ser realizado nesse momento. Isso não quer dizer que nós vamos realizar também todas as atividades nesse momento. Esse caderno pode ser que nós retornemos em breve e ele poderá ser utilizado em sala de aula se não terminar. O segundo exemplo vem de um segundo ano, na verdade é um material complementar agora do segundo ano e traz mais uma vez o auxílio da família. Olha, com a ajuda de um responsável ou familiar, utilize as letras do alfabeto móvel que estão nas páginas finais deste caderno e escreva os nomes das pessoas que moram com você. Então, trouxe aqui na setinha para vocês verem o uso do material complementar. Outro exemplo vem aqui da disciplina de matemática. Mais uma vez, na primeira seta, diz que essa atividade é para brincar com a ajuda de um responsável. E também traz a escolha dos números da tabela, que também é do material complementar presente no anexo. Aqui a novidade são os materiais da EJA, que está organizado em EJA 1 e 2, então são cadernos diferentes. E vejam que as atividades também são possíveis de serem realizadas. O professor precisa retirar esse material para dar uma olhada e seguir realizando a sua rotina. Combinado? Agora eu gostaria de retomar uma pesquisa que foi feita no último formulário que vocês responderam. No HTP anterior, nós até trabalhamos essas respostas e por isso nós achamos oportuno trazer aquelas sugestões de sites. E só para vocês terem uma ideia, na pesquisa, nós fizemos uma nuvem de palavras aqui, e vocês podem observar que o site de pesquisa mais utilizado por vocês tem sido o Google e o YouTube. São as palavras que estão aí maiores para vocês, porque foi o maior número de pessoas que respondeu. Então, pensando nisso, a gente contemplou e a gente fez aquele compilado de sites de qualidade, né? Vale lembrar que o Google é um site de busca, que nos leva a vários outros. Então, daí a importância da gente filtrar esses sites, procurar saber se são confiáveis, quais são os tipos de conteúdos que estão presentes nele, tá? E hoje o nosso tema, ele vai ser pautado num conteúdo que eu considero que é importante nesse momento, mas ele pode ser usado em qualquer outro, inclusive em sala de aula, que é a importância de se realizar feedback, tá? E segundo o dicionário, feedback é uma resposta enviada à origem sobre o resultado de uma tarefa que já foi realizada, uma resposta. Ele complementa ainda que é um processo em que a mensagem emitida obtém uma reação de quem recebe, sendo usada para avaliar os efeitos desse processo. Então, existe o feedback positivo e o feedback negativo. A reação a um estímulo é resultado retroativo que atinge um momento anterior à sua ocorrência. Por extensão, qualquer resposta, comentário, ponto de vista. Na etimologia, a origem da palavra feedback é do inglês, feedback. E aqui, então, nós pronunciamos dessa forma, como eu estou dizendo, feedback. A definição de feedback, segundo Murray, que ele pode ser descrito como qualquer procedimento ou comunicação realizada para informar o aprendiz sobre a acuidade de sua resposta, geralmente relacionado a uma pergunta instrucional. Ele também pode permitir que o aprendiz compare sua performance atual como a padrão ou esperada. Então vamos entender melhor isso, porque hoje, durante a nossa videoconferência, nós teremos um formato diferente. Nós vamos realizar agora, trazer um pouco a teoria para vocês, porque ao final desse vídeo, vocês serão convidados a realizar uma atividade local pautada nessa temática. Vamos lá?
feedback é incorporado a muitos paradigmas de aprendizagem. Desde as primeiras visões de behaviorismo, Skinner, em meados de 58, ao cognitivismo, passando também por modelos mais recentes de construtivismo e por múltiplas abordagens da compreensão. Então, de acordo com o autor que eu vou falar bastante hoje para vocês, que é o Murray, o feedback ele continua sendo parte do processo de ensino-aprendizagem, não importando o modelo adotado. E hoje eu vou apresentar 2 modelos para vocês. Então, apesar dessa permanência, o feedback ele sofreu muitas alterações, deixando a visão programada de Skinner para adequar-se aos diferentes contextos sociais, incluindo os tecnológicos e os da internet. No behaviorismo, o Skinner propôs que a solução para os problemas instrucionais seria utilizar o feedback de forma compartimentalizada, passo a passo, para orientar o aprendiz no tipo de resposta que deveria dar, modelando o comportamento esperado e reforçando as respostas esperadas. O problema que surgiu nessa época foi que o feedback ele acabou sendo utilizado tanto para corrigir como para motivar. Os erros eles eram evitados para que não houvesse consequências aversivas. O ponto de vista que ainda persiste atualmente era de que feedback sobre respostas erradas pudesse causar desconforto e influenciar a autoestima do aprendiz. Em movimentos seguintes, o feedback ele deixou de ser visto como instrução programada e como reforço e passou a ser considerado, então, um elemento importante para a instrução dos estudantes. A informação dada no feedback ela interage com o conhecimento prévio, né, do aluno, promovendo a aprendizagem, e é por intermédio dele que os participantes têm conhecimento de como devem se comportar, interagir, dizer, raciocinar e realizar algo em um determinado ambiente para conseguir atingir os objetivos propostos. Sem feedback, os participantes não têm consciência de qual é o conteúdo específico em que devem investir mais seu tempo ou ainda não podem saber o que já conseguem fazer bem feito para que possam manter ou repetir o comportamento ou a atitude adotada. Ao observar as definições encontradas e o percurso do uso do feedback entre todos os conceitos apresentados na literatura, o de Schutt é o que mais se adequa à visão de professores de interação entre tutor e estudante, mediador, estudante. O autor ele assume a visão de feedback formativo, que, segundo o autor, é a revisão como informação comunicada para o aprendiz como intenção de modificar seu comportamento ou seu modo de pensar, objetivando uma melhoria no aprendizado. Um dos pontos apresentados por essa autora como feedback formativo é que um feedback adequado ele pode modificar significativamente os resultados do aprendiz. Então, para que possa produzir esse tipo de resultado, entretanto, ele deve ser enviado de forma correta. E fatores como tempo, quantidade de informação e, sobretudo, a linguagem utilizada, elas são cruciais. Para definir o que significa de forma correta, são rotineiros os problemas originados das interações textuais predominantes nessa comunicação à distância, o que é muito difícil. Então, estudos revelam sobre essas interações humanas que eles chegaram a um coeficiente de 7, 38 e 55, segundo o qual apenas 7% de toda a comunicação é realizada por elementos verbais, enquanto os elementos da prosódia, tonalidade, intensidade, ritmo e outras características da voz correspondem a 38%, e os da linguagem corporal, postura, gesto, expressão facial, equivalem a 55%. Então, dessa forma, um dos fatores mais relevantes é a perda de aproximadamente 93% das possibilidades expressivas utilizadas em interações presenciais. Em uma interação online, que é o que a gente tem feito, medida por ferramentas assíncronas, ela é fundamental se pensar em estratégias para minimizar esses impactos, essa perda dos elementos que eu disse. Então, os elementos extraverbais na comunicação. Então, um exemplo de estratégia comumente utilizada em conversas eletrônicas é o emoticon, que nós usamos muito no nosso celular, né? Que é emoção, emoticon é emoção, mais um ícone. Então, uma sequência de caracteres tipográficos. Ou uma imagem pequena que traduz ou procura transmitir o estado psicológico, emotivo de quem emprega, simulando uma expressão facial. Bom,
Há também o uso de recursos tipográficos, como a repetição de letras dentro de uma mesma palavra, né? A combinação de maiúscula, minúscula, o negrito, o itálico, entre outros. Então, a frequência com que esses recursos podem ser utilizados costuma ser diretamente proporcional à informalidade da interação e do contexto em que ela está ocorrendo. Então, a ideia é permitir que o interlocutor tenha consciência da emoção que está sendo transmitida na mensagem virtual e evitar que pareça impessoal. Outro recurso que não está no nível tipográfico, utilizado para minimizar essa diferença entre a interação oral e a escrita, é o tom produzido na mensagem, né, com a escolha das palavras usadas, porque a gente sabe que na interação presencial nós conseguimos dosar isso, né, e garantir as expressões verbais, a tonalidade e tudo mais, né? Agora, essa escolha dessas palavras usadas, né, o mediador ele pode conferir um tom agradável, bem-humorado, curioso, informal, analítico, norteador ou criativo à mensagem, ou dar um tom desagradável a ela, sarcástico, ameaçador, bajulador, até mesmo autoritário. Então a gente nunca sabe como é que a pessoa está lendo e interpretando aquela mensagem virtual, né? Então a escolha das palavras, dos tempos verbais e principalmente da pontuação, ela pode transformar uma mensagem, né, simples em um sério problema a ser resolvido. Então há casos em que a intenção humorística do autor pode ser interpretada com falta de respeito ou agressão, tornando-se uma simples brincadeira em um problema, né? Então, no que concerne aos modelos de feedback adotados, 2 deles são oferecidos como ponto de partida para as reflexões e para a prática dos mediadores, que é a escada de feedback e feedback sanduíche. E nós vamos conferir agora. Então vamos lá. Esse é o primeiro modelo que nós chamamos de escada de feedback. É um dos modelos, tá? Ele oferece uma estrutura de auxílio à reflexão dos estudantes em 4 etapas, como vocês podem ver: esclarecer, valorizar, questionar e sugerir. Essa estrutura ela tem por objetivo estabelecer uma cultura de confiança e apoio construtivo entre mediador e os estudantes, e entre o estudante e estudante. Então, as etapas a serem seguidas estão descritas conforme a figura que vocês estão vendo, e eu vou pontuar cada uma delas. O primeiro, que é o esclarecer, né, está aí como esclareça, é quando o estudante publica o seu trabalho, responde questões dissertativas ou faz apontamentos e questionamentos sobre os textos lidos. As suas ideias podem não estar claras ou podem faltar informações essenciais. Então, cabe aqui o mediador, nesta etapa, iniciar o diálogo de orientação com perguntas sobre pontos que não estão claros ou que parecem ausentes, antes de dar o feedback sobre o que foi feito propriamente. Este passo pode levantar informações importantes e dar acesso a outros dados que lhe permitem elaborar um parecer adequado. Então, se uma postagem permite dupla interpretação, o mediador pode mostrar claramente as 2 opções possíveis e oferecer sugestões e questões para 2 possibilidades. Então, exemplos de questionamentos para esse momento. Frases, né, como: quando você disse isso, você queria dizer o quê? Pelo que eu pude compreender, você explicitou alguma coisa, não foi? Corrija-me se estiver enganado. Já o segundo degrau, que é o valorizar, que é após reunir as informações apropriadas, é fundamental que o mediador expresse o seu apreço pelas ideias do seu estudante, para que se sinta a sua opinião valorizada. E essa valorização ela cria uma cultura de confiança e compreensão, deixando o estudante aberto ao que irá ser dito posteriormente e ajudá-lo a identificar as suas próprias potencialidades, que por vezes, né, ele mesmo não reconhece. Então, além disso, enfatizar os pontos positivos no trabalho, apontar as potencialidades e oferecer um elogio honesto. Aqui vale destacar que é um elogio sem exageros, quando mostra o quanto o educador está atento também ao processo de aprendizagem do estudante, né? Já o terceiro, que é o questione, né, é o questionar,
Frequentemente, o mediador ele pode encontrar problemas ou discordar das ideias e opiniões presentes no texto do estudante, nas respostas. E esta etapa, então, é o momento mais apropriado para levantar tais questões, mas não com acusações ou com críticas, e sim com pensamentos honestos e preocupações a respeito do assunto. Exemplos de frase, como eu dei no primeiro do esclarecer, eu vou dar aqui para vocês também, que exemplos de frase para esse momento de questionamento seria: você já considerou? Pensei sobre isso e percebi que talvez você tenha pensado sobre isto, mas te convido a refletir sobre. E o quarto degrau e último é o sugerir. Sugira. No último degrau da escada de feedback, para ajudar o estudante em seu processo de aprendizagem, é recomendável então que o mediador faça suas sugestões de melhoria ou solução ao problema identificado no trabalho, estimulando o estudante a ir além do proposto. Agora eu vou trazer um outro exemplo que eu gosto bastante, que é o chamado feedback sanduíche. É uma técnica muito utilizada em contextos empresariais e acadêmicos, especialmente na formação de médicos e clínicos. E nesse modelo, o feedback sobre comportamentos inadequados é fornecido entre duas ações ou comportamento positivo. A estrutura, como é apresentada aqui na figura, ela pode ser compreendida nas seguintes ações. Primeiro, ali em cima, que está o realce algo positivo, é no que se refere ao que o estudante postou. Então, pode ser desafiador para o mediador focar inicialmente no que é positivo, pois há uma exposição à cultura do erro na escola e na sociedade, né? A gente sabe, em que o olhar do educador ele está direcionado sempre ao que está errado, ruim, feio ou negativamente distoante. Então, a tarefa aqui, nesse momento, passa a ser, então, procurar algo positivo com uma descoberta que o estudante tenha feito, uma citação, uma ordem da frase, as cores escolhidas, ou até mesmo o fato de ter realizado a tarefa seria um ponto positivo para ser realçado. Quando, por vezes, tem-se a impressão de que não há nada a ser elogiado, né? Deve-se observar o aluno em sua totalidade. Qual o potencial dele? O que ele geralmente faz bem feito e que pode auxiliar nesse momento para eu realizar esse feedback, dando essa devolutiva, começando por algo positivo. Sugira melhorias, que ali é recheio, né, do sanduíche. Além de oferecer situações, sugestões diretas ao aluno, sinalizando de maneira objetiva o que fazer ou não, é possível procurar outras maneiras de propor melhorias. Por exemplo, conduzir os alunos à reflexão por meio de perguntas que o ajudem a compreender, a melhorar o trabalho realizado, ou por meio de indicações e pedidos, para que ele correlacione seus resultados a outros trabalhos e ideias. E finalizar com o que foi feito muito bem. Então, a sugestão é permitir que o estudante permaneça com uma mensagem de encorajamento ao final do feedback, aí fechando o sanduíche, apontando algo muito bom. Essa mensagem ela não pode ser confundida com as mensagens positivas e generalistas sobre vitória, esforço e sucesso, simplesmente. Lembra lá do feedback da escada, a questão de ser verdadeiro, de não ser nada forçado, que muitas vezes o feedback é oferecido supostamente de maneira positiva, mas os seus resultados são insignificantes por não apontarem atitudes e comportamentos reais a serem mantidos, nem os resultados que isso trará ao trabalho de quem recebe. Então, independentemente do modelo sugerido, faz-se relevante que o estudante se sinta ouvido, amparado e motivado a participar das interações e do processo de ensino e aprendizagem agora no momento de forma virtual. Bom, a escolha do tema hoje sobre feedback, ela foi pensada para nortear o nosso trabalho nesse momento. Nesse momento, mas também não quer dizer que os modelos de feedback que serão apresentados e o exercício que nós vamos realizar hoje, ele não deve ser utilizado quando nós retornarmos e principalmente na nossa vida, né? Nós estamos falando agora de um momento em que nós estamos aprendendo coisas novas, conceitos, que nós estamos até fazendo uma retomada do que a gente já estudou na nossa faculdade, nos cursos que a gente realizou. E nesse momento a gente considera que seja essencial porque vocês têm recebido muitas mensagens
de pais, até mesmo de alunos, né? E como é que fica essa comunicação? A gente também tem falado muito nas videoconferências sobre a preocupação desse distanciamento, a preocupação desse retorno dos pais, como é que a gente responde uma informação de uma mãe. Hoje, nos modelos que eu vou apresentar para vocês, a gente se pautou em modelos de mensagens que os professores têm recebido. Então, como é que está a preocupação desses pais, como é que está a preocupação desses alunos em receber um retorno, né? Já que nós não temos essa relação presencial. Então, o feedback, hoje nós vamos entender um pouco sobre esse movimento e como ele pode ajudar agora, nesse período de distanciamento, como ele pode ajudar na minha comunicação com os meus alunos, na minha comunicação com os professores, com os meus colegas, com os pais, enfim. E para a gente levar esse conhecimento para a vida toda, porque particularmente depois que eu entendi e adotei um desses modelos, as minhas respostas num e-mail para um amigo, num diálogo, ou até mesmo uma devolutiva para a professora, para a equipe gestora, eu sempre acabo escolhendo um desses modelos para ter um diálogo bacana, para que seja produtivo, de qualidade e que haja essa interação onde as coisas podem se tornar mais claras, tá? Vamos lá. A primeira situação é um caso, Danilo, de 3 anos, do Maternal 2. E aqui nós trazemos, então, um texto fictício. Bom dia, professora Maria, tudo bem? Sou mãe do Vinícius. Desculpa, não sei se posso estar chamando você por aqui, no particular, mas queria tirar uma dúvida, posso? Acho tão chato, talvez esteja atrapalhando, mas estamos tão perdidos com a situação que vamos tentando buscar ajuda. Eu sinto que o Vinícius tem dificuldade em pintar. Exemplo, ele não pinta todo o espaço do desenho, sai fora da linha, ele fica bravo e acaba perdendo a concentração. Gostaria de ver com você o que posso fazer para ajudar ele nisso. Desde já, agradeço. A outra situação é o caso Maria Eduarda, 2 anos, do Maternal 1. Professora, estou te escrevendo para compartilhar minha preocupação. Minha filha está no Maternal 1. Hoje, durante a atividade sobre figuras geométricas, percebi que ela não compreendeu. Agora, tudo que ela vê é círculo, tudo que ela cheira é círculo e tudo que ela vai comer é círculo. Risadas. Isso é normal? Socorro! A outra situação, 3, caso Antônio, de 8 anos, do 3º ano. Oi, professora, segue a minha atividade. Veja se está certo. Espero que goste. Beijos, saudades. Situação 4, caso Carlos e Mariana, do 9º ano. O conteúdo é dicas para dar um up nos estudos. Veja que os dois realizaram, então, um mapa conceitual. Situação 5, o caso Miguel, da EJA, o conteúdo expressões numéricas. Boa noite, professor. Tive um pouco de dificuldade ao resolver essas expressões. Tenho dúvidas se elas estão corretas. Fiquei um tanto confuso. Você poderia me passar mais para resolver? Se estiver errado, o senhor pode dizer. Gosto muito de matemática. Abraços, Miguel. Agora nós vamos então mostrar um exemplo para vocês de uma postagem e também de um feedback para que vocês possam se inspirar e realizar a atividade local. Vejam só, imaginem que essa mensagem foi enviada para a professora via WhatsApp e ela diz: Oi, professora, fiz todas as atividades que a senhora me mandou. Só não consegui ler o livro todo. Não sei o que acontece, mas toda hora preciso voltar na página anterior para entender a história. Eu tenho mais uma dúvida. Como é mesmo a regrinha para escrever M ou N antes das consoantes mesmo? Beijos, Felipe. Agora eu vou usar então o feedback do modelo sanduíche. Vamos ver, é o modelo que eu escolhi. Você pode escolher o modelo escada ou o modelo sanduíche. Eu agora, nesse momento, escolhi o sanduíche. Vamos lembrar então. Aqui respondendo o Felipe utilizando então a estratégia sanduíche. E se a gente lembrar, o primeiro movimento que a gente deve fazer na devolutiva sanduíche é realçar algo positivo. Então vamos lá. Olá, Felipe, que boas notícias. Você é um aluno muito dedicado. Então, essa informação eu já devo saber. Fico feliz que tenha conseguido realizar as atividades. O Felipe apontou que conseguiu menos a do livro, né?
Bom, no recheio do sanduíche era para sugerir melhorias, então vamos lá. Sobre o livro, como está sendo essa leitura? Observe se você não está realizando essa leitura de uma forma muito rápida. Se atente às palavras e, se tiver dúvida, recorra ao dicionário. Não prossiga a leitura sem antes descobrir o significado delas. Talvez isso esteja dificultando o seu entendimento. Não prossiga para a próxima página sem antes compreender o que leu anteriormente. Ok? Vamos fazer esse teste. Depois me conta. Recordando a regrinha, antes de P ou B, devemos usar a letra N. Em outras palavras, com outras consoantes, usamos a letra N. Lembrou? Quer dizer, aqui já era um conhecimento que o aluno tinha, porém ela deu uma retomada. Não é? E finalizar, para fechar o sanduíche, finalizar com o que foi feito muito bem. Então, aqui, no caso, estou reforçando. Como sempre, um menino estudioso. Gostei da sua preocupação e vontade de querer aprender sempre. Um abraço, professora Francine. Então a atividade é simples. Vocês vão escolher um dos casos apresentados anteriormente e também escolher um dos modelos de devolutiva que você gostaria de realizar como resposta. Produz o seu texto e posta aqui na plataforma. Aqui em cima vocês conhecem, já sabem que tem um botão próximo. Então, terminando a videoconferência, vocês clicam nele, escolhem os modelos que vão estar na tela, produz o seu texto pautado no modelo que você vai escolher, escada ou sanduíche, e envia para nós como atividade local, tá bom? Esperamos que vocês tenham gostado dessa temática e que ela possa ser de grande utilidade nos próximos dias. Um grande abraço e até a próxima videoconferência.